Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos na nossa aula de Física. Mais uma vez eu, professor Hugo, juntamente com a presença do professor Gustavo, estamos aí para estar trabalhando com vocês ao longo desses conhecimentos da parte da Física. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Vamos lá, meu querido? Manda bala. Vamos lá, né? Cara, coisa mais linda é uma aula de Física na sexta-feira 13, não é verdade? Coisa linda, cara, isso dá sorte, certo? Meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aulinha. E lembrando os recadinhos primordiais aí, ó. Faça as atividades lá do Class, acesse as atividades obrigatórias para ganhar aquela frequência. E além disso, né, não esqueçam lá de interagir conosco aqui, ó. Nós estamos com o aplicativo aberto, interaja lá pelo YouTube, interaja lá pelo aplicativo da Escola Paraná e tá tudo certo, não é verdade, Hugo? Com certeza. É importante, pessoal, também que vocês mandem as perguntas de vocês, mandem os questionamentos. Estamos aqui juntamente com vocês ali para a gente fazer a melhor aula possível, com qualidade, para que você consiga estar aprendendo. Não é, professor? E um prazer respondê-los, né, cara? Todo Paraná, afinal, é um orgulho. Sempre. Vamos lá então, pessoal. Eu quero trazer para vocês aqui alguns elementos ali da Semana do Conhecimento, onde alguns alunos contribuíram com algumas imagens ali, realizando os experimentos. Então vamos lá então. O primeiro que eu vou trazer para vocês ali é a neblina na garrafa, da segunda série do Colégio Érico Veríssimo. Né, professor? E agora Verdade. ali no terceiro ano? Veja ali, ó, nós temos a pilha de volta da terceira formação de docentes. Tatiane, William, Thalia, Ângela, Rayane Alves, do município de Mariluz. Espetacular a presença de vocês participando, né? Também do primeiro ano tivemos ali o carrinho elástico, na presença de Ana Júlia Fernandes, da primeira série do Colégio Vale do Saber de Apucarana. Muito obrigado pela participação de todos aí. Obrigado. É muito importante vocês participarem e dar esse feedback para nós aqui. Com certeza. Pessoal, vamos lá então, avançando agora para o conteúdo dessa aula, estaremos trabalhando um pouquinho da parte da acústica. Vamos lá então para a gente ver certinho o que a gente vai estar abordando. Me acompanhe na tela lá. A acústica é a parte da física que associa elementos sonoros, o ramo da física associado ao estudo do som e dos fenômenos a ele relacionados. Né, professor? Cara, o som é um fenômeno ondulatório causado pelos mais diversos objetos que se propaga através de diferentes estados físicos da matéria, né? Lembrando que onda, como qualquer onda, como onda sonora, você vai transportar energia e também quantidade de movimento. Vamos lá. Cara, agora os fatores que interferem na questão da onda, né? Nós temos alguns fatorzinhos lá, lembra lá? Velocidade, comprimento de onda, frequência, são os elementos de qualquer onda, certo? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a velocidade. Essa parte eu adoro, velho, porque é o seguinte, a velocidade de propagação de qualquer onda depende do meio, certo? Então acompanha aqui comigo na tela. A formulazinha para a gente poder identificar a velocidade de propagação, certo? É essa aqui, V é igual a beta sobre ρ, né? Aonde o que acontece? A gente tem que o beta, nesse caso, ele está representando módulo de compressão volumétrica, né? Ou seja, quanto mais difícil de comprimir o material, maior vai ser, inclusive, a velocidade do som aí, certo? E nós temos o ρ, que o ρ representa, nesse caso, a densidade do material, que está relacionado com a inércia, né? Veja uma coisa interessante, mais um lá, vejam, a velocidade, ela é diretamente proporcional ao beta, né? Não diretamente proporcional, existe um aumento, certo? Então você tem que a velocidade, ela aumenta com a compressão do material, ou seja, quanto mais rígido o material, maior vai ser a sua velocidade. E também o ρ aqui, se você for analisar, ele é inversamente. O que acontece? Você tem que a densidade do material, quanto mais intenso, menor a velocidade do som. Pega o ferro, né? O material de ferro lá, você vai perceber que ele é extremamente difícil de comprimir, mas também extremamente denso. Quem que será que ganha essa luta aí? A densidade ou o modo de compressão? Né? Hugão, qual será? Será que a velocidade do som ela é tão grande no ferro quanto no ar? Vamos analisar, professor, só deixa eu dar um exemplo para vocês ali. Imagina assim, as partículas que se tem no ar, eles ficam a uma certa distância, um dos outros ali, representado ali pela nossa atmosfera. Quando você avança para o meio líquido, ele fica mais próximo para a gente estar trabalhando. No meio sólido, ele está coladinho. O que eu quero dizer para vocês? A forma com que você vem a ter uma vibração, então no caso do ar, está longe as partículas para que essa se movimente e movimente essa. Existe uma certa distância, perde um pouco a ideia da velocidade. Quando está no meio líquido, está mais próximo, então acelera o processo. Quando você está no meio sólido, então assim você consegue ter uma dinamicidade muito maior por causa disso aí, ok? Então, vamos lá, né, professor? Qual seria a resposta para a gente estar trabalhando então ali? Se você for analisar essa questão, o módulo aqui o som, ele se propaga no ferro 14 vezes mais rápido do que no ar.
né? Por causa da compressão dele ali. Ok. Meus queridos, vamos dar uma olhadinha nos nossos slides aqui. Gente, vamos dar uma olhadinha aqui. Veja, a gente já tem participação aqui, ó. A Ariane, de Marechal Cândido Rondon, aqui já está participando lá, né? Show de bola, obrigado pela sua participação aqui. E não esqueça de mandar as perguntinhas para nós aqui, não é verdade, Hugão? Ok. Aqui também tem a participação de uma aluna minha, Samantha Couto, lá do município de Piraquara, do Colégio IE do Nespo. E, inclusive, ela vai fazer física porque, de certa forma, ali acabei auxiliando ela ali. Então, meus parabéns, né? A gente induziu. De certa forma. Né? Vamos lá, queridos. Também tem aqui, professor, Opa. antes, Gabriel Domingues Fernandes de Santos, do Colégio Estadual Amintas de Barros, de Pinhais, do ladinho ali de onde eu moro. E olha a perguntinha ali, o ar fica certo a distância no cálculo das partículas, a velocidade maior, mais próxima? O que a gente vai ter aqui? Na verdade, a interação que você acaba tendo é pela dinamicidade do material, conforme você vai ter a velocidade das partículas. Quando você aumenta a temperatura, por exemplo, você aumenta a energia cinética e você aumenta a ideia da velocidade do som. Reduzindo a temperatura, você reduz o grau de mobilidade e aí também você vai reduzir a velocidade do som. Está diretamente proporcional à temperatura. Exatamente, né? A densidade influencia um monte de coisa, né? Sim, com certeza. Sempre. Vamos lá. Agora aqui um quiz para a gente poder iniciar nossa aula, para dar aquela aquecida, né? Certo? Vamos lá, meus queridos. Acesse o seu aplicativo aí e vamos mandar a resposta aqui. Vejam, nosso primeiro quiz diz o seguinte: as ondas sonoras não podem se propagar na água, no ar ou no vácuo. Eu vou dar um tempo para vocês poderem responder e daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos lá, meus queridos. Pessoal, então assim, mais uma participação aqui, professor. Então ali, da Evelyn Fontanella, do Colégio Estadual Carlos Argemiro Camargo, de Capitão Leônidas Marques. Muito obrigado por permitir que nessa sexta-feira, às 13, nós adentremos ali, então, na sua casa, né? Muito obrigado pela participação. Estamos dando sorte, cara. Com certeza. Vamos lá, gente. O tempo está acabando. Vamos participar aqui do quiz, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Ó, professor, mais uma participação ali, ó, do Jonathan Henrique Machado, do Colégio Estadual de Campo do Pinheiral, de Baixo, de Palmeira, Paraná. Olha que interessante, né? Muito bem-vindo aí na nossa aula. Obrigado. Vamos lá, meus queridos. Está acabando o tempo. 3, 2, 1. Será a resposta, cara? Será o que a galera assinalou aí, mano? E o cara, vamos dar uma olhadinha aqui o que vai rolar. Meus queridos, cara, acertamos. Show de bola. Aí sim, hein, gente? Cara, aqui, ó, 63% assinalaram o marido da vaca, o vácuo. Bonito isso, né? Bonito, filosófico o negócio. Vejam, 63% assinalaram vácuo e o restante assinalou lá, ficou uma divisão entre ar e água. Por que será que o vácuo, cara? Por que o som se propaga no vácuo, será? Pessoal, o que a gente tem aqui que a gente consegue estar trabalhando a respeito do vácuo é a ausência, basicamente, do meio material. E você depende do meio material para que você venha fazer a propagação. Não associem elementos da física com o que você vê no cinema. No cinema você tem explosões gigantescas que acabam ocorrendo, barulhos enormes, mas na realidade, quando você não tem a presença da matéria, então dificulta para você ter esse tipo de situação. Então, assim, se eu estiver no espaço, por exemplo, sei lá, 1 metro de uma pessoa e der um grito muito intenso, essa pessoa não vai me ouvir. Isso quer dizer o quê? Não é pela proximidade, é pela ausência de meio material, ok? Então, fica a dica para vocês ali. Exatamente, né? Afinal, a onda sonora é uma onda mecânica, certo? Precisa de um meio material para isso. Então, vamos lá, né, professor? Vamos lá. Então ali, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho com essa ideia das ondas longitudinais. Me acompanhe na tela ali, ó. Ao se deslocarem, operam de maneira que a pressão do ar varia em decorrência da distância, acumulando mais ou menos partículas de ar. Essas ondas, então, se propagam no ar ou em outros meios, são denominadas, então, ondas sonoras. Percebam, olha o que acontece ali, acompanhe na tela. Você vai ter ali uma região de perturbação e você vai ter a ideia de propagação. Então percebam que aqui, ó, você tem essa ideia da propagação de onda. Isso, pessoal, vimos como uma ideia de comprimento de onda. Então muita atenção com isso. Percebam que a gente sempre está trabalhando com elementos que já vimos aqui na parte da física do segundo ano, né, professor Gustavo? Verdade. Vejam, né? O que acontece numa onda sonora é que ela é uma onda longitudinal, quer dizer que a direção de propagação e de perturbação são a mesma, certo? E aqui vai criar regiões chamadas de rarefação e de compressão, certo? Então, a diferença, por exemplo, a distância entre a relação de compressão é o chamado comprimento de onda, certo? Também a distância de rarefação, a mesma coisa. Isso fornece algumas propriedades da onda, né? Veja aqui, ó, Hugão, dando uma olhadinha, tem um cara chamado
Hernan Rodrigues, ele elogiando a vossa pessoa. Ó, que bom, parabéns, hein? Ó, Show de bola, parabéns. vamos lá, querido. Aqui também temos mais algumas participações, né? O João Aparecido Casagrande, então, bom dia. Então, ele é do NRE de Assis Chateaubriand. Olha que show de bola, Caramba, né? Então, mano. muito obrigado pela participação. Leonilson Fabres, então, manda um salve para mim, da minha cidade, Nova Laranjeira. Um grande abraço para vocês e obrigado por permitir que entremos na casa de vocês. Péricles, do Colégio Geondo Bobato, de Imbituva. Então, um grande abraço para o pessoal de Imbituva. Muito bem-vindos à nossa aula. Querido, vamos lá, pessoal, participando da nossa aula aqui. Mais uma? Vamos lá, queridos? Vamos? Cara, quiz. Mais um quiz. Hugão, por gentileza. Então, vamos lá, pessoal. Olha o que ele falaria. A propagação das ondas é decorrente da variação da pressão no ar. Assim, podemos definir que a propagação sonora, sendo ela definida como, vamos lá as opções, ondas longitudinais, ondas transversais ou ondas eletromagnéticas. Acabamos de falar isso aí, não é, professor Gustavo? Verdade, cara. Vamos dar um tempinho para vocês poderem responder aqui, ó. E as interações, como é que estão aí, cara? Show Olha, de bola? tem aqui, ó, o João Menezes, então, de Jaguaraíva. Então, ele fala ali, ó, se nos meios gasosos a velocidade do som é menor do que nos outros meios, como a velocidade do som... Eita, chegou umas coisas aqui. Como a velocidade do som é maior em ambientes gasosos, mais quentes, e nesses ambientes a densidade do ar é menor? Tá, vamos lá para entender como é que funciona a situação ali. Quando você tem um aumento da temperatura, reduz a densidade pelo grau de agitação das moléculas, porque você tem a mesma quantidade de moléculas, mas você ocupa um volume muito maior. Então isso vai facilitar que a vibração que você já tenha oscile e já pegue carona na vibração já existente e se propague de maneira muito mais veloz. Se você for considerar, por exemplo, um dos locais mais quentes do planeta chamado Vale da Morte, nos Estados Unidos. Lá foi registrada a maior temperatura que se tem registro até hoje. Então ali você tem a propagação da velocidade de uma maneira muito mais ampla. Comparando agora com a Antártida, o nosso Polo Sul, onde já teve temperatura de menos 88 graus Celsius, onde a temperatura da velocidade do som foi a menor possível. Então a temperatura está diretamente associada aí, ok? Show de bola. O cara é um mestre para explicar, né? O cara não tem. Vamos lá, vamos ver o resultado, cara? Vamos. Que bicho que vai dar aqui. Vamos lá. Então, resultado. Cara, show de bola de novo aqui, ó. Bate aqui, cara. Aí é bonito também, hein? Show de bola. Quase 60% acertaram onda longitudinal, né? Eu sempre lembro a musiquinha, olha a onda, eu lembro disso, cara. Sim. Vamos lá então, né, pessoal? Vamos lá, queridos. Cara, sobre as qualidades do som, né? Se você fosse um cachorro, né, a gente teria a intenção, a gente ia ver que a nossa faixa auditiva seria diferente, com certeza, né, Hugo? Seria bem diferente, por causa que nós, seres humanos, temos uma faixa aqui associada, que é chamado som audível, de 20 a 20 mil Hz, certo? Os sons chamados som grave, eles têm uma baixa frequência, enquanto que os sons chamados altos, eles são sons agudos. O que é essa altura do som, gente? Cara, está relacionado com a frequência. Ou seja, quando você fala mais grosso, assim, você está com um grave. Né? Se você fala um pouquinho mais fininho, um som mais agudo, certo? Show de bola. Vamos lá, meu querido. Vamos lá, então. Veja a interação aqui, ó. Veja como é que é a questão dos nossos gráficos, né? Se você observar aqui, essa onda verde é um som baixo. Por quê? Se você observar, você tem menos oscilações nesse intervalo de tempo do que essa onda que está em azul. Elas estão mais juntinhas, quer dizer que tem mais oscilações. Quer dizer que representa um som alto, ou seja, um som agudo. Ok, professor. Mais algumas interações que estão tendo aqui, ó. Então, assim, aqui em Pandarme, do Colégio Santa Maria, de Maringá. Então, um grande abraço para você ali. E olha, professor, uma pergunta que veio ali, ó. O Jonathan Henrique Machado, do Colégio Estadual de Campo do Pinheiral, de Palmeira. O som é medido em decibéis. Qual foi o som mais alto já catalogado? Gente, assim, a ideia que eu vou falar para vocês foi de um vulcão que explodiu em 1883, chamado Krakatoa, no estreito de Java, com Sumatra, onde atualmente é a Indonésia. Na época pertencia às ilhas holandesas. O vulcão Krakatoa, quando ele entrou em erupção, na terceira das 4 erupções que ele teve, a intensidade da explosão foi tão grande que a qualidade do som que você teve ali, ou a intensidade dele, chegou a 172 decibéis. Isso quer dizer o quê? Algumas embarcações que estavam próximas ali, a cerca de 50 quilômetros de distância, os marinheiros ficaram surdos por causa da explosão desse vulcão. Então, assim, gerou um tsunami, diversas mortes na região, quase 500 mil, mas esse foi o som mais alto. E a mais de 5 mil quilômetros de distância, ainda ouviram esse som, achando que estava tendo ataque de algum tipo de bombardeio, por causa de canhões. Olha que interessante a pergunta do nosso aluno. Cara, né? então, sim, o Jonathan, ele falou sobre a questão de decibel, né?
Galera, a gente ouve tanto história de decibel, 40, 50, 60, 70, uma cidade movimentada, 80 decibéis, né? Por que existe isso, né, afinal? Eu sei que, por exemplo, num dia que você vai fazer uma prova, né, a galera fazendo vestibular, por exemplo, a quantidade de decibéis média é de 40. Quando você está num trânsito maluco, em torno de 70, 80, né? O cara fala assim, pô, mas é muito mais barulhento um trânsito do que uma prova, né? É por causa que essa escala logarítmica, nesse caso, a intensidade, ela está relacionada com a escala logarítmica, né? Então, quando você passa de 40 para 50 decibéis, isso quer dizer que a intensidade sonora, ou seja, a energia que você está com, a intensidade relacionada com a área que você está escutando, ela é 10 vezes maior, certo? Se você passa de 40 para 60, na verdade, a onda sonora ela é 100 vezes maior. Né? E de 40, por exemplo, para 70, quer dizer que a onda sonora, comparado ao barulho ali, ela seria aproximadamente 1000 vezes mais intenso. Então, ela obedece uma escala bem diferenciada. Né? 170 decibéis, que nem você falou, o cara já tem sensação dolorosa ali, com certeza. Né? Foi surdez que acabou dando de maneira momentânea, né? Assim, rompeu o tímpano. Mais algumas participações aqui. A Bilaine pede para a gente mandar assim, um grande abraço para os professores do Colégio de Guilherme Pereira Neto. Então, muito obrigado pela participação de vocês ali. Também a Beatriz Guilherme de Assis Chateaubriand, então pedindo para a gente mandar um grande abraço. Juliano Abeg, que estuda no Colégio Estadual Marechal Rondon, em Campo Mourão, grande abraço. Também a Luciane Schmidt, do Colégio Estadual Nova Esperança, do Sudoeste, mande um salve para o professor Nilo César. Então, um grande abraço para você. E ali, ó, o João Menezes, de Jaguaraíva, então ele pergunta ali, ó, mas nos meios menos densos, a velocidade do som não é menor? Tipo, nos sólidos, os meios mais densos, a velocidade do som é maior, porque a velocidade do som, do que a velocidade do som em meios gasosos. O que ele falou que não entendeu. Mas vamos lá, tentar interagir para ver o que acontece ali. Quando você tem a proximidade dos átomos, das moléculas, eles que vão garantir essa mobilidade. A interação que a gente se refere é a proximidade. Então, assim, se está próximo à situação, você consegue fazer um deslocamento de maneira mais veloz. É esse o contexto que a gente tem ali, certo? Então, é a proximidade das partículas que vai estar diretamente associada, então, com a ideia da velocidade de propagação. No ar, eles estão longe, então a distância é maior, perde velocidade, perde intensidade. Agora, quando você está trabalhando ali muito próximo, aí você amplifica essa intensidade e a velocidade vai lá para o alto. É aquela ideia, cara, de perturbação. Imagina eu e o Gon tomando uma certa distância aqui, certo? Se eu começar aqui a ficar batendo aqui nele, certo? Eu vou ter uma certa interação. Eu começo a me aproximar, eu começo a mexer mais, a gente vai fazer isso por causa do distanciamento social, né? Mas se a gente começar a aproximar mais, eu vou começar a mexer, eu vou começar a perturbar mais o Gão. É isso que acontece, né? Está relacionado com a questão da distância intermolecular ali. Por isso que eu falei que a questão da força intermolecular tem tudo a ver com isso. Sim. Vamos lá então, professor? Vamos lá, querido. Ali, ó. Então, a intensidade do som, pessoal, então ele vai estar relacionado à intensidade da onda sonora. Então, assim, o que a gente fala ali, que o som acaba sendo alto, que a gente acaba representando ali por um termo errôneo, na verdade está representado pela intensidade do som. Então, é isso que a gente vai ter como caracterização. Existe diferença do que você tem ali, do cunho que você acaba utilizando ali de maneira habitual, do que do procedimento na física. Então, dá essa diferença. Muito cuidado com isso. Aqui a gente está falando sobre volume. Certo? Então, aqui o volume está relacionado com a intensidade sonora. A altura está relacionada com a frequência. Lembre-se das características de onda, certo? A onda tem energia, a onda tem velocidade, a onda tem frequência, certo? E tem comprimento de onda também em cima de tudo isso. Mas aqui, no caso, nós estamos falando com duas coisinhas. A frequência, que está relacionada com a altura, certo? Som alto, som baixo, som grave, som agudo, e a intensidade, que é o volume, certo? O volume lá do rádio, certo? O volume do celular, quer dizer que tem mais energia ou menos energia. Veja aqui no gráfico, né? Ó, aqui você tem esse eixo, né, das ordenadas aqui, que ele representa a intensidade. Perceba que essa onda que está em verde é um som chamado de forte, enquanto que esse somzinho aqui que está em azul, ele seria um som fraco. Por quê? Porque tem menos intensidade, ou seja, menos volume. Certo? Olha, professor, então acabou de chegar uma pergunta aqui, ó, é do Oswaldo de Oliveira, de Novo Itacolomi. Som alto é sinônimo de som forte, de alta intensidade? Não, nada disso, né? O som alto aqui, quando a gente fala em altura do som, nós estamos falando em termos mais musicais, né? O pessoal fala sobre os chamados parâmetros do som, né? O parâmetro da música, certo? Das notas. Então, o que a gente teria aqui? O volume, certo? Está relacionado com a intensidade. Então, você vai lá no reloginho, você aumenta lá o potenciômetro lá do rádio, certo? Diminui a intensidade, você vê que o alto-falante ele vai consumir mais energia, né? A energia consumida vai ser maior, o som vai ser mais forte,
certo? Enquanto que a altura está relacionada, como eu disse, com a frequência. A história do grave, a história do agudo, certo? Com certeza. Mais algumas interações aqui, ó. Então, o Jonathan Henrique, o ser humano pode conseguir ouvir até 18 decibéis. A partir disso, o ser humano começa a ter problemas auditivos. Então, assim, quando você começa a estar trabalhando ali com uma intensidade muito ampla, que você vai estar ouvindo diretamente, principalmente no fonezinho de ouvido, isso pode causar danos, às vezes, irreversíveis. Então, muito, muito, muito cuidado com isso. A quantidade de intensidade que você vai ter de som, 18 decibéis, está tranquilo para você estar ouvindo, certo? Mas muito cuidado na hora de você regular o volume, por exemplo, do seu aparelho celular, para você estar ouvindo aquilo diretamente. Isso pode impactar diretamente na sua audição. Não agora, mas a longo prazo. Sim. Uma coisa interessante, né? A frequência na qual as pessoas são sensíveis, né, ao nível de intensidade que a gente diz, ela depende muito da frequência ligada, né? São graves normalmente. A frequência a intensidade tem que ser um pouco maior, enquanto que alguns sons mais agudos, aproximadamente de 2.000 a 4.000 Hz, as pessoas são mais sensíveis, certo? Isso também vai depender da idade, né? Conforme a idade aí, normalmente os jovens conseguem escutar umas frequências um pouquinho mais agudas, né? Enquanto que nós, mais velhos, começamos a ficar um pouquinho mais surdo. Com certeza. Então, aqui mais algumas interações, né? José Elias, do Colégio Estadual Professor Isidoro Luiz, de Apucarana. É possível que o som se propagar no vácuo? Não, gente. Então, assim, cuidado com isso. Isso aí é coisa de cinema, beleza? Na real, ele não se propaga, não. Então, vamos ali, ó. Precisa de um efeitinho, né, cara? Imagina tudo silencioso, não vai rolar, né? Então, assim, ó, Gabriel Domingues Fernandes dos Santos, do Colégio Estadual Amintas de Barros e Pinhais, está relacionando algum tipo de som com as características dos rádios? Gente, perfeito. Então, quando você vai ter ali uma onda eletromagnética, é o que é detectado pelo seu celular, é o que é detectado pelo seu aparelho, e daí depois você vai ter uma onda longitudinal a qual você estará ouvindo, certo, professor? Uma pergunta aqui, cara. Beatriz, ela falou o seguinte, quando vai cantar, tem que ser com a voz mais aguda e o som instrumental baixo? Na verdade, depende muito da característica do som que você vai estar produzindo. Então, conforme você vai ter a característica da sua voz, pode ser que você acabe se adequando mais ou menos com um determinado tipo de instrumento. Exatamente. Aí, conforme o instrumento, eles vão adequar, né, na verdade, a sua voz com aquela intensidade, aquela nota, aquela oitava, aquelas coisas todas lá. Então, certo? Vamos lá então, pessoal. Vamos lá, queridão. Obrigado, Beatriz. Cara, agora aqui, ó, qualidade, outra qualidade do som, chamado timbre, né? O timbre, pessoal, é a característica que a gente tem de conseguir distinguir instrumentos musicais. Ou seja, quando eu era pequeno, né, eu me lembro disso ainda, eu ficava lembrando assim que tinha aqueles afinadores eletrônicos, né? E eu pensava, como é que os caras conseguem afinar uma guitarra, conseguem afinar um violão, sendo que eles produzem sons diferentes? Na verdade, né, um afinador está relacionado com a frequência. Certo? Mas aqui a característica do som que distingue, né, esses instrumentos é chamada de timbre. E o que acontece? É que a gente tem que lembrar que onda não é essa onda bonitinha da musiquinha, né? Olha a onda, olha a onda. Não é. Né? Ondas, elas são perturbações. Então, elas podem ter desenhos diferentes. E esse desenho, na realidade, ele é a superposição de várias frequências com amplitudes diferentes. Então, veja aqui, ó, o que a gente tem. Por exemplo, a onda do violino, certo? E a onda do piano. Essas duas ondas, apesar de a gente estar olhando aqui, elas têm a mesma frequência, certo? Só que o desenho dela é diferente e o nosso ouvido, como ele é sensacional, né, como todos os sentidos que a gente tem, ele acaba conseguindo fazer essa distinção aí, certo? E aí vem um detalhe, né, pessoal? Uma mesma música, se você for ouvir ela tocada numa flauta, num piano, numa guitarra, por exemplo, aí você consegue ter percepções diferentes. É a mesma música, mas aí você percebe essa diferença por causa do timbre. Olha interessante aqui, ó. O Jonathan Henrique ele falou o seguinte, tem alguma coisa que pode interferir no som? Existe, né? E a gente pode fazer interferências construtivas, interferências destrutivas, que pode, por exemplo, reduzir a intensidade sonora de certas frequências, né? A gente vê isso, por exemplo, em estúdios, né, que podem fazer aí. Mas o som, por si só, sem essas barreiras, eles têm que, na verdade, acabar, né, se propagando aí, porque, afinal, é uma onda, e onda propaga, como eu falei, energia e quantidade de movimento. Cara, agora o quiz, né? Prepare o seu aplicativo aí, preparem lá para a gente poder interagir com a gente aqui. Vamos lá, meus queridos. Quiz 3. Em uma música instrumental, um ouvinte consegue diferenciar o som de 3 instrumentos diferentes. Acabamos de falar sobre isso aqui. Isso ocorre em virtude de, item A, frequência dos instrumentos musicais, item B, comprimento de onda dos instrumentos musicais, ou item C, timbres diferentes dos instrumentos musicais. Vamos lá, meus queridos, quiz no ar.
Vamos ver o que vai rolar, cara. Será o que está rolando aí? Vamos ver. Então vamos lá. Rodrigo Pereira da Silva, ele fala ali, obrigado, professor de Libras, que eu aprendi a falar muito bem. Sou de Três Corações, Bahia. Olha que bacana, onde a gente está conseguindo chegar, né? Obrigado por me ajudarem a superar as dificuldades no querer estudar. Deus que abençoe. Gabriel Domingues Fernandes. Então, quando vai ouvir música, tem que ser a voz mais aguda do som, da instrumentação, baixo ou médio? Então, assim, depende muito da afinação que você vai ter. Não existe um padrão definido. Depende muito como que você vai estar adequando o teu ouvido para aquele som, certo? Então, tem esse tipo de caracterização também. Quase terminando aqui, cara. Será qual é a resposta, cara? Será que eles acertaram? De amor, B de baixinho, C de coração. Mais uma interação aqui, ó. A Luciane Schmidt, do Colégio Estadual Nova Esperança, do Sudoeste. O som mais alto foi o Krakatoa. Mas dizem que o filho dele pode ser 10 vezes pior. Assim, quando você analisa a ideia do Anak Krakatau, ele tem um potencial destrutivo tão grande quanto o pai. Quando vai acontecer, a forma que vai acontecer, a intensidade que vai ser, ninguém consegue definir. A gente sabe que os vulcanólogos, eles conseguem estar interagindo e pegaram muitas das referências a partir desse vulcão. Mas como que vai ser? Quando? Você não consegue ter ideia. Mas tem um potencial destrutivo tão intenso quanto. Isso eu posso afirmar para vocês. Falando sobre o vulcão rapidinho aqui, ó. Por exemplo, né, como é que os caras conseguem prever ou ver que vai ter uma erupção de terremoto através de infrassons? Né? Momentos antes, normalmente, esses vulcões eles dão um sinal de que o negócio vai pegar fogo. Então, professor Gustavo, como que a gente vai ter ali? Como é que foi a participação dos nossos estudantes? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou a participação. Cara, 60%, mano. Muito bem, então. C, timbres diferentes, né? Lembre-se, com frequência de instrumentos está relacionada com altura, certo? Som grave e som alto. Certo? O comprimento de onda está relacionado mais com uma razão entre velocidade e a frequência, e o C realmente o formato da onda, como a gente acabou de explicar. Muito bem, pessoal, vocês estão de parabéns, assim, show de bola a interação de vocês. Vamos lá então, avançando mais um pouquinho aqui, ó. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a ideia de instrumentos musicais. Pessoal, a gente consegue definir eles em 3 categorias. Então, sendo elas ali, ó, a ideia é que vamos ter ali sobre sopro, percussão e também a parte de cordas. Então, vamos avançar mais um pouquinho aqui, né, professor? Cara, olha aqui, ó, instrumentos de sopro. Instrumentos de sopro, também denominados instrumentos de vento, são instrumentos musicais, onde podemos determinar que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar no interior dos instrumentos. Então a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Nós temos aqui trompetes, nós temos aqui a flauta, e esse aqui representa deixa eu dar uma olhadinha. Esse aqui é um instrumentinho de sopro, né? Parecido com uma flauta, uma coisa assim. Vamos lá, meus queridos. Então vamos ali, pessoal, aquele instrumento que o professor acabou falando ali é uma ideia de uma ocarina, certo? Então você tem esse tipo de instrumento musical, até alguns jogos ali já foram produzidos em cima disso aí. Então assim, ó, gente, trabalhando com essa ideia de instrumentos, o que a gente tem ali? São uns dos instrumentos que eles podem ser apresentados ali como um dos mais antigos. Algumas representações que você tem artísticas pode estar apresentando ali na ideia do vaso, que você já tem uma ideia aqui de uma flauta ou algo que se assemelhasse a uma flauta. Também, em algumas estruturações que você tem ali gregas, já aparece a ideia de como se fosse anjos tocando flauta. Olha que bacana, né, professor? Cara. E aí temos ali, ó, a ideia de que elas podem ser as flautas de aproximadamente 37 mil anos. É coisa, hein? E é uma coisa extremamente simples, né? É um tubo, simplesmente, precisava de alguma coisa, como ali foi dado um exemplo de osso de mamute, de aproximadamente 17 centímetros, né? Que fazia o som da flauta. Beleza? Vamos lá, um quiz para a gente poder iniciar aqui, para falar um pouquinho sobre a questão de instrumentos musicais. Vamos lá, meus queridos. Qual instrumento de sopro a baixo é considerado os mais antigos que se tem registro? Item A, ocarina. Item B, flauta. O item C, clarineta ou clarinete. Vamos lá, meus queridos. Qual é a resposta, Hugo? A gente acabou de falar, né, professor? O que é importante, pessoal, é que vocês venham estar participando, estar interagindo, mandem as perguntas que a gente está aqui doido para querer responder para vocês ali, certo? Não é, professor? Com certeza, cara. Teve uma pergunta sobre equalizador de som, o que isso faz, né? Eu, particularmente, não estou conhecendo essa parte aí, né? Você tem alguma informação sobre isso, Gão? A ideia do equalizador, quando você vai estar trabalhando, ele tem a tendência ali, é mais coisa instrumental. Então você consegue estar minimizando o conceito de algumas interferências e deixa o som assim mais livre, vamos dizer assim. Então, nessa ideia que você acaba tendo com alguns instrumentos musicais, você tem alguns formatos técnicos que daí vão estar fazendo o quê? Eles acabam trabalhando de maneira mais digitalizada que você acaba melhorando a condição do áudio. Então, tem essa característica. A distorção do som, por exemplo, eu sei que surgiu de um acidente, vamos supor assim, que fecharam o curto em alguma coisa, né, e acabou sendo aquele som distorcido de guitarra, por exemplo. Né? Por acaso ficou legal. Mas vamos ver a interação aqui, como é que aconteceu. Qual a resposta será, querido? Cara, B de flauta.
65%, cara, tamo bom. Ó. Veja aqui que interessante, né? Eu peguei uma fotinho sobre essa questão da flauta. Por exemplo, foram aqui achada 9.000 anos atrás, flautas feitas com osso de urso, né? Agora falando sobre os outros instrumentos, vamos lá. A ocarina, que é o item A, ele é datado de aproximadamente 12.000 anos. Enquanto que o clarinete, ele representa algo mais moderno, né? Final da Idade Média ali, de aproximadamente 1690, certo? Então, a música e o ser humano estão aqui, ó, sempre ligados. Detalhe, né, professor? Se a gente for estar trabalhando antes do procedimento da escrita, já na pré-história, então você tinha essa caracterização do som. Olha que bacana, né? Física é arte. Sempre. Então, vamos avançar aqui, pessoal? Trabalhando um pouquinho com a ideia de instrumentos de corda. Então o que a gente vai ter ali, ó, são aqueles que produzem sons através da vibração de suas cordas. Tais instrumentos possuem um tampo grande que amplifica o som produzido pelas cordas por intermédio de suas vibrações. E olha que bacana, quando você fala de instrumentos de corda, alguns deles ali já caem diretamente na ideia do violão, justamente pela caracterização dele, até a movimentação que você consegue fazer com ele de maneira prática. Geralmente o pessoal tem aquelas bolsas, mochilas, coloca ele nas costas e conseguem estar avançando. Mas um detalhe que tem também, temos a ideia do piano, que também tem essa mesma caracterização, também é definido como instrumento de corda, né? Sim, só que é um trambolhão, né? Não Sim. rola. Mas o som, o timbre, tudo mais é uma coisa bem diferente, né? Com certeza. E tanto que você pode caracterizar a ideia do piano também como um instrumento de percussão, porque você tem aquelas batidas na corda para que você consiga estar trabalhando. Então ele está meio que se encaixando em duas caracterizações aí. Verdade. Olha, vendo aqui a interação com o pessoal, cara, o pessoal está citando bem o quiz aqui, velho. Eles estão ficando bem felizes pela essa aula. Quer dizer que nosso objetivo está se concretizando. Certeza. Falamos aí que a sexta-feira 13 trazer sorte para vocês e muito conhecimento e aprendizado. Vamos lá então, né, pessoal? Lá. Aí, ó, pessoal, a harpa, por exemplo, é um instrumento de cordas mais antigos. Existem registros que sumérios e assírios produziam harpas por volta de 3.500 a.C. A ancestralidade desses instrumentos não é precisa, pois estudos arqueológicos apresentam esses instrumentos em diversas localidades. Então você não tem um contexto ali amplo, aonde foi o primeiro, mas você sabe que teve ali. Mas a ideia que a gente consegue definir com exatidão é que quando você trabalha com o conceito da harpa, você tem uma diagramação matemática muito ampla, aonde foi feito por intermédio de razões, para você ter a ideia do comprimento ali das cordas adequadas, para que você tivesse um som mais bacana. É que a nota musical, na verdade, é formada por intervalos, né, de duas frequências muito parecidas, ela tem que ser números, uma razão específica ali, né? Então você tem algumas razões e a gente chama de oitava e tudo mais quando, por exemplo, você tem razões inteiras, né? Vamos lá. Instrumento de percussão, o que a gente tem aqui? Instrumentos de percussão são aqueles que necessitam ser percutidos, ou seja, batidos, agitados, raspados ou friccionados para que produzam sons. Certo? Pode ser divididos em dois grupos principais. Os de altura indefinida, percebido pelo ouvido humano apenas como ruídos, como chocalho, tamborim, e a altura definida, que gera as notas musicais específicas, como o tímpano, a marimba e o xilofone. Bacana, né, professor? Temos mais uma interação aqui, ó, do aluno Paulo Estáquio, de Barracão. Quem seria um cantor da atualidade? Tem uma voz baixa? Então, assim, você tem diversos cantores, seja os que estão saindo agora, seja os mais antigos. Então não tem uma caracterização, um padrão. Então assim, você toca uma música só nessa nota, por exemplo, que você vai ser um bom cantor ou um péssimo cantor. Então não tem isso. Você consegue pegar outros tipos de qualidade, afinação da voz, instrumentos e mais alguns detalhes que você consegue estar vinculando. Não necessariamente com a frequência da voz. Claro que isso acaba interferindo, mas não é uma coisa excludente. Então muita atenção com isso. O segredo, né, na verdade, é a pessoa achar o seu tom. Certo? E a partir do tom você consegue definir lá a melhor oitava, a melhor nota a ser acompanhada. Por exemplo, tem notas, né, quando a gente fala em oitava, ela representa o dobro de frequência. Né? Então, você tem uma oitava abaixo, uma oitava acima, quer dizer que você tem uma frequência, por exemplo, dobrada. Então, uma frequência de 440 Hz, vamos supor a nota Dó, você teria 880 no segundo Dó. Certo? Vamos lá. Com certeza. Cara, percussão. O que é percussão? Vamos lá, mais um quiz para iniciar. Gente, interage conosco, mande suas perguntinhas para a gente poder responder aqui. Esse é o momento. O que é percussão? Item A, é uma onda transversal? Item B, é a definição geral de instrumentos musicais? Ou C, é o ritmo gerado pelo choque de dois corpos? Sexta-feira 13, show de bola. Vamos lá, queridos. Será qual que é aí?
Eu estou esperando a resposta de vocês. E aí, quais são as interações aí, perguntas? Então, o pessoal de Piraquara está mandando um abraço, né? Pedindo para a gente mandar um salve para eles. Então, muito bem-vindos aqui, né? Também o pessoal de Maringá, Londrina, Cascavel e Cianorte estão pedindo para a gente mandar um salve para eles. Então, muito obrigado mais uma vez por permitir que nesse momento a gente consiga adentrar na casa de vocês, levando um pouco de conhecimento e essa praticidade dos instrumentos musicais, né, professor? Com certeza, cara. A gente tem que lembrar que física não é só cálculo. Física também é prazer, né? Física é arte. Então, assim, tudo isso, a gente chama isso de competência, né? Quer dizer que a pessoa ela vai ter uma mente mais aberta, né? Então, permita-se estudar física. Permita-se, né, estudar e entender alguns conceitos que, com certeza, mais para frente vai ser bastante interessante para você. Certo? Mas sabe o que é, professor, também? O pessoal vê muito a física como assim uma complementação da matemática. Não vamos descartar a parte matemática da situação. Entretanto, não é só a matematização. Então você tem um monte de situações ali onde você consegue ter a parte de instrumentos musicais, onde você consegue ter uma compreensão de maneira ampla sem precisar fazer um cálculo, não é, professor? Exatamente, né? Vamos lá, querido. Agora vamos ver a questão do que será que deu nosso quiz, né? Resultado, querido, meio a meio aqui, né? Ficou lá, 30% item A, 30% item B e C, 39%, 40%. Né? Aí, ó, show de bola, né? Choque de dois corpos. Já foi o que a gente conversou antes, né? Você precisa raspar, você precisa ter essa interação entre corpos para você poder produzir o som. Beleza? Com certeza. Então, vamos lá, né, pessoal? Mostrando a ideia de alguns instrumentos ali que você pode estar pegando. Temos aí o chocalho, o tamborim, o tímpano, aonde você vai ter esse tipo de situação. E percebam, pessoal, esses instrumentos ali, principalmente quando você pega o tamborim e o tímpano, ele tem uma membrana. Essa membrana é para quê? Aonde ocorra a colisão, para que você faça esse tipo de movimentação ao qual seja produzido o som. O chacoalho, sim, diferente dos demais ali, então ele tem algumas peças ali internas, onde quando você chacoalha, ele faz o barulho. Olha a caracterização que você vai ter ali. Também tem colisões. É interna, você não vê, mas porque você não vê, não quer dizer que não venha a ocorrer. Exatamente. Né? Veja ali, nós temos uma batida de membranas que elas vibram e, consequentemente, perturbam o ar e aquela coisa toda lá, como toda onda tem que fazer. Certo? Vamos lá, querido. Aqui nós também temos a marimba e o xilofone, né, que são esses dois instrumentos que também têm a mesma jogada, né? Você tem que bater aqui para que você tenha a produção do som, né? Certo? Vamos lá, queridão. Vamos lá então, pessoal, um exercício para a gente estar trabalhando aqui. Me acompanhe na tela ali, ó. Uma banda musical metálica chamada Iron Almeida possui os seguintes instrumentos musicais ativos em suas participações em eventos e shows, sendo eles violão, bateria, guitarra, flauta e triângulo. Qual é a classificação de cada um desses instrumentos musicais? Então, assim, um tempinho para vocês estarem pensando e interagindo conosco, né, professor Gustavo? Com certeza, cara. Será, velho? Vamos dar uma olhadinha nas interações aqui? Claro, com certo? certeza. Cara, o pessoal está gostando bastante, elogiando nosso trabalho, aula muito boa, gostaram bastante, então estão interagindo legal, cara. É aí, show de bola. Que bom. Nós temos aqui, por exemplo, o Gabriel mandando um abraço para a gente, certo? O Jonathan mandando mais perguntas também aqui, ele falando o seguinte, instrumentos de percussão pode ser muito agudos ou se forem, por que acontece isso? Na verdade, você tem a característica ali mais de impacto, né? Depende muito do tamanho que você vai ter, como ocorre em alguns instrumentos. Deixa eu voltar ali a tela para vocês verem. Então, assim, ó, conforme você vai ter essa extensão, esse tamanho, você pode ter uma diferença na característica do som. Ele pode ser um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais grave, então depende de vários fatores ali. Alguns instrumentos, por exemplo, têm a caracterização de ser madeira, outros têm parte metálica, que vai dar a característica auditiva um pouquinho diferente. Sabe se, por exemplo, o som é de tubo aberto, tubo fechado, tem um monte de coisa que interfere nessa parte de onda. A gente não pode dizer que tal instrumento ele está agudo ou não. Às vezes ele está numa oitava diferente, numa nota diferente. Aí. Sim. Temos aqui, professor, a participação do Maurício lá de Paranaguá, um paranaguara. Olha, então está mandando um grande abraço e elogiando a nossa aula. Muito obrigado, show né? de bola, obrigado. Paranaguá tá quente pra caramba, cara. Vamos lá. Então estamos avançando, né, professor? Aqui, de norte a sul, leste a oeste, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês ao longo da nossa aula, né? Com certeza. Será, cara? Qual a classificação de cada instrumento musical aí? O violão, será? Será que é o quê? Vamos analisar a corda, será? Vamos ver. Instrumentos de corda, né? Aquela dedilhada, né? Coisa linda. Professor, e a bateria? Cara, será o que é? Vamos ver lá, será que é percussão? Eu acho que é, vamos ver. Muito bem. Olha, coisa linda também, percussão, né? E a guitarra, professor? Cara, eu acho que é corda. Então vamos lá, né? Instrumentos de corda. E a flauta, professor? Cara, flauta deve ser... O que será que é? Sopro?
Sopro, será? Acho que é sopro. Isso aí, ó. E o triângulo, professor? Triângulo tá com cara de ser o quê? Acho que percussão. Percussão. Isso certo? aí. Então, pessoal, o que a gente consegue estar trabalhando com vocês ali é fazendo essas interações, mostrando para vocês ali. Conseguimos estar trabalhando por diversas categorias de instrumentos musicais e isso faz com que você tenha uma percepção talvez um pouco diferente da parte da física, aonde você não caiu no conceito de cálculos, mas sim em composições aonde você consegue ouvir tendo como qualidade, característica de som e muitos deles extremamente agradáveis para você. Cada um, professor, tem o seu estilo de música preferido. Com certeza. Então, com certeza você vai adequar o seu ouvido, ter talvez uma sensibilidade maior para determinados tipos de instrumentos. E isso é muito bom que você venha a fazer. Porque ali, nesse tipo de música, você pode relaxar, você pode se desestressar e também ali curtir um final de semana, como estamos avançando para o final de semana, por que não aproveitar para ouvir uma música assim, e aproveitar o final de semana, né, professor? Com certeza, cara. A gente tem que lembrar que música, né, ela ativa bastante coisa nossa, né? Então, às vezes, uma lembrança boa, também lembranças ruins, obviamente, né? Mas também, assim, é importante que a música ela faz parte da nossa vida, né? O tocar o instrumento, ter a sensibilidade desse instrumento, ele é fundamental, é muito, muito legal, né, cara? Com certeza. Cara, será que acho que nossos instrumentos aqui foram batata, né? Esses instrumentos são os mais comuns que a gente tem, né? Violão, guitarra, bateria, flauta, o triângulo aqui, né? Também são instrumentos bastante comuns aí na nossa música, né? Mas sabia, professor, até aproveitando essa ideia dos instrumentos musicais, vimos ali que ao longo da história eles foram aparecendo. E assim, vocês vão ver ali também na sequência alguns instrumentos musicais que são diferentes, né? Você tem assim, quando você analisa, por exemplo, civilizações pré-hispânicas, você tem outros tipos de configuração de instrumentos musicais. Às vezes bem diferentes do que você está acostumado, mas também acaba trabalhando com isso. Levantamentos históricos, professor, apresentam ali que na China tinha a ideia, por exemplo, de instrumentos musicais ali com 14 cordas. Olha que diferente. Aqui, por exemplo, na nossa região dos Andes, eles usavam a parte do crânio do cavalo como instrumento de percussão. Paranaguá, por exemplo, a gente tem a rebeca, né? É uma espécie de um violino que o pessoal faz o tal do fandango lá, né? Bem louco, né? E uma coisa interessante você perceberem que a instrumentação ela vai conforme o avanço da tecnologia, né? Hoje a gente tem as músicas eletrônicas, né? Que aí faz o sucesso com o pessoal, e está tudo relacionado basicamente com a questão lá de frequências e tudo que a gente estudou aqui, né? A base ela existe, a base é comum, mas o avanço da tecnologia faz com que a gente tenha instrumentos, né, cada vez com frequências, com sons, com timbres diferentes. Né? Professor, então temos aqui mais algumas perguntas, né? A Samanta, também de Piraquara, está falando parabéns, professor, show de aula. O Jonathan está perguntando pra gente, vocês tocam algum instrumento? Gente, eu só toco campainha, então, e olha lá ainda, né? Eu toco gato. Ó, é alguma coisa, né? Então ali, ó, a Rosana Trevelher mandou assim, parabéns, Gustavo, então, ó, sua fã, ali, ó. O Luiz Henrique do colégio... Sua mãe? Minha mamãe. Então, parabéns, obrigado, minha mãe. Então ali, ó, o Luiz Henrique do Colégio Estadual de Santo Antônio de Bituva, como descobriram o som agudo? Na verdade, assim, ao longo da história você foi adequando, não existe um registro específico disso, mas como o som vem trabalhando há diversos anos ali, há diversos milênios, então temos esse tipo de interação que vem ocorrendo, né? Ali, ó, também temos ali a ideia do Juan Diego, ele pergunta ali, pode explicar de novo o instrumento de percussão? Então, assim, é batida, é impacto, você depende de pancada para que ele venha produzir som, não é, professor? Exatamente. Perturbação. O som é produzido por perturbações, certo? Então, você tem que promover essa perturbação. Nesse caso, do som de percussão, né, é a bateria, né, esse tipo de instrumento que você bate, então você tem que perturbar alguma coisa. No caso de instrumentos, né, com a bateria, você tem que perturbar ali a membrana, certo? Existe toda uma afinação, todo um aperto, toda uma tensão, né, como os instrumentos de corda também, né, tem as tarraxas lá que você precisa, muitas vezes, tensionar mais ou menos para ajustar frequências, né? Mas, assim, são vários fatores que interferem, né, nessa questão aí. Com certeza. Pessoal, então mandaram perguntas sobre o som numa taça, você consegue fazer isso com a movimentação do ar sobre a taça, e aí você tem o barulho. Professor, então, muito obrigado que a gente vai ter pela participação ali. Valeu mesmo. Queridão. Obrigado, pessoal, pela participação, pela presença. Nos vemos, então, nas próximas aulas. Até mais, queridos.